Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e é lógico que agora nós vamos ao nosso versículo bíblico. João 8:12, que é mais uma das grandes promessas do Senhor. Então vamos lá. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muito bem. E como é que ficou no inglês? John 8:12. Ok? Chapter 8, verse 12. Muito bem. And Jesus said, foi o que Jesus disse, I'm the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Again, de novo. I'm the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Vamos mais uma vez? Para a gente ir memorizando aqui, ó, os sons da língua inglesa, vocês vão se acostumando, vão ficando mais familiarizados. 8:12. I'm the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Muito bem, que coisa linda, né? Mais uma das grandes promessas do Senhor. Muito bem, então olha só. Eu gosto de dar o contexto, né? Para a gente saber em que momento Jesus disse isso para o povo. Então lembra que Jesus ele gostava de ficar ensinando as pessoas, não é isso? Nas sinagogas, nas ruas, eles se reuniam, lembra? Às vezes ele ficava num barco do outro lado, as pessoas iam seguindo e ele ficava, né, falando com o povo, muitas vezes através de parábolas, né? As famosas histórias da Bíblia. Né? E nesse caso, aconteceu que neste dia, que Jesus estava ali ensinando o povo. Num dado momento, chegaram alguns escribas e fariseus, que eles estavam doidos para pregar uma peça em Jesus. Eles queriam colocá-lo ali numa situação difícil. Então eles falaram, hoje nós vamos confrontar, certo? E o que eles fizeram? Eles trouxeram uma mulher plantou ela ali no meio daquele povo e disse assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. Apedrejá-la até a morte, não é mesmo? Pois é. E Jesus ficou ali, ele abaixou a cabeça, ele começou ali a desenhar na terra e ele não falava nada. E os fariseus, os escribas, ali insistindo, demandando uma resposta do Senhor. E era uma situação difícil. Sabe por quê? Porque sim, a lei de Moisés, os mandamentos diziam que aqueles que fossem pegos em adultérios deveriam ser apedrejados. Aqueles, tem um detalhe aí, né? Aqueles. Ué, dá para cometer adultério sozinho? Não, ela estava sozinha? Não, né? Se ela foi pega no ato, onde é que estava o parceiro? Pois é, ela estava ali sozinha, certo? Então esse já era o primeiro problema que chamou a atenção de Jesus. Certo? Agora, se temos que cumprir a lei, e Jesus sempre diz, eu vim para cumprir a lei. Então ele deveria
levar aquela mulher à morte, sendo apedrejada. Sozinha, cadê o parceiro? Que também foi pego em flagrante e também cometeu adultério, então também deveria estar sendo apedrejado junto com ela. Então foi a primeira coisa que chamou a atenção de Jesus. E aí, só que tem o seguinte, vamos cumprir a lei? Só que a lei dos romanos, à época, proibia a pena capital. É isso mesmo. Você não poderia levar ninguém à pena máxima. Isso seria contra a lei. Então, que lei que ele iria respeitar? A lei de Moisés, os mandamentos, de uma vez que ele disse que veio para cumprir a lei? Porém, desrespeitando a lei dos romanos? Seria um grande problema. Então, Jesus ficou ali, em silêncio, escrevendo ali na terra. E conforme eles insistiram, ele virou para todos aqueles homens e disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Muito bem, né? Nosso Deus é sábio, né? E nos ensina todo dia. Sabe o que foi acontecendo? Vocês lembram? Conhecem essa passagem? O que foi acontecendo? Um a um foram deixando aquele local, começando pelos mais velhos, até que sobraram somente 2 pessoas. Quem? Jesus e aquela mulher. Aí Jesus pergunta assim para ela: e os seus, aqueles que queriam te culpar, aqueles que queriam te apedrejar, ninguém a culpou? Ela disse: não. Pois é. Aí ele disse assim: então vá e não peques mais. Então, na verdade, isso é uma prova, né, do amor do nosso Deus, porque ele usou ali de quê? De misericórdia. O que é misericórdia? Mercy. É aquilo, né, é não receber aquilo que a gente merece. Porque quando a gente erra, quando a gente peca, ainda que sejamos perdoados, nós temos que assumir a responsabilidade, não é mesmo? Então, na verdade, ali, Jesus demonstrou toda a sua misericórdia. Não dar àquela mulher aquilo, em tese, que ela merecia, certo? E a liberou. E aí, assim que ela saiu, o Senhor Jesus foi ter com aqueles escribas, aqueles fariseus, certo? E lhes disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Então, isso aqui é uma das grandes, né, mais uma das grandes promessas do Senhor. A partir de então, né, porque aqui nós estamos no versículo 12, aí a partir de então começou aquele embate de palavras entre Jesus e os fariseus, os escribas que estavam ali, né, no cumprimento da lei. Quem é você? E ele disse: eu sou, né? E ali, aquilo, se vocês quiserem, é uma passagem muito bonita. Vocês podem aí continuar a sua leitura. Homework, lição de casa para vocês. Só que é o seguinte: eu sou a luz do mundo, certo? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. Quem que terá a luz da vida? Quem? Tem uma condição, não é mesmo? Tem uma condição. Sempre tem uma condição, certo? Para a gente receber as bênçãos, as graças, as dádivas. Não é? Quem é que vai receber a luz da vida? Quem? Quem me segue? Quem me segue? Ele estava falando com os believers. Quem me segue não é simplesmente um ato físico, não é mesmo? Nós sabemos, não é? Nós que aceitamos a Cristo, certo? Que estamos caminhando com Ele. Então, quem me segue, verdadeiramente me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
sabe? Nós, homem e mulher, nós somos criados à imagem de Deus. E a nossa missão é refletir a sua glória. Foi isso que quando a gente aceitou a Cristo como nosso Salvador, fomos batizados com o Espírito Santo, que reside em nós, e começamos ali um processo de santificação. É um processo que é difícil, que é o mesmo processo quando você resolve se tornar fluente no inglês, por exemplo. Você vai se tornar fluente da noite para o dia? Você vai se santificar da noite para o dia? Não, é um processo, é uma caminhada. Conforme você vai ouvindo mais e mais da palavra do Senhor, você vai permitindo que a sua mente seja renovada, certo? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então a gente tem que pedir ao Senhor que nos dê um coração ensinável, para cada vez que a gente ouvir da sua palavra, o nosso entendimento se abra. Porque sabe, antes, eu sempre ouvi dizer que a Bíblia era um livro maravilhoso, cheio de ensinamentos, tão atual. Mas lá atrás, quando às vezes eu abria e lia, eu falei, gente, não estou entendendo nada. Como é que pode, né? Sabe por quê? O contexto é que vai te ajudar, certo? Você vai aprender inglês através das histórias bíblicas. Mas o importante, se eu venho com esse verso aqui solto, né, é uma coisa. Quando eu te dou o contexto, fica muito mais simples de entender. Então, é para aquele que me segue, é para aquele que quer andar comigo, né? Nós temos que ser imitadores de Cristo. É fácil? Não, não. Assim como ser fluente também não é fácil. É um processo, né? Onde você vai estudando, vai se entregando a palavra, certo? Vai se expondo ao idioma, vai ouvindo, e esse processo vai acontecendo dia após dia. Quanto mais você se expor à palavra, quanto mais você ler e meditar na palavra do Senhor, mais rapidamente vai acontecer esse processo de santificação. Não é mesmo? Então, não é para aquele crente que não é nem quente nem frio. Não é para aquele que está só ocupando o banco da igreja. Não é aquele que está permitindo ter a sua mente renovada. Sabe por quê? Porque as pessoas do mundo, eles não têm, sabe? Que a sua palavra seja luz para os meus pés, que possa guiar meus caminhos. Então, assim, os problemas acontecem para todos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, não é isso? Então ele fala que de todos seremos livrados. Só que, como é que a gente encara quando os problemas vêm? Será que um cristão e não cristão encaram os problemas da mesma maneira? Porque o mundo que está lá tem muita gente perdida que não sabe para onde vai, que estão na escuridão, envolvidos em tantos vícios, em tantos relacionamentos tóxicos. E quando os problemas vêm, eles acham que tem que resolver aqueles problemas na força do próprio braço. E ficam perdidos, acham que não vão conseguir atravessar aquele deserto. Só que é o seguinte, não é na força do seu braço, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós que somos filhos e filhas abençoados, nós sabemos que nós temos um Pai amoroso, que muitas vezes nos corrige, não é isso? Até os pais humanos, quando o filho pede por pão, ele não dá pedra. Por que o nosso Pai querido nos daria? Então, a gente tem que entender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que os planos que eles têm para nós é muito melhor que os nossos próprios planos. Então, quando a gente entende isso, quando a gente deixa se guiar pelos seus ensinamentos, pela sua palavra, nunca andamos em trevas, mas teremos a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. I'm the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ok? Muito bem. Vamos então aqui, fizemos o nosso contexto bíblico, vamos fazer a nossa análise do inglês agora? Vamos lá? Muito bem.
Como sempre, eu gosto de dividir pelas classes de palavras e isso vai ajudar muito no seu entendimento quando vocês estiverem ouvindo inglês, quando vocês estiverem lendo inglês, porque quando você sabe como a estrutura do inglês é montada, isso vai te facilitar muito no seu entendimento. Você vai ser um usuário de inglês independente quando você sabe como as coisas funcionam. Essa que é a ideia, tá bom? Começando pelos verbos. Vamos lá? Primeiro verbo, verb to be. Olha aqui, verb to be. Am, né? Que não está contraído, né? Am, que é presente simples e para a primeira pessoa do singular. I am. Muito bem. E aí nós temos o verbo follows, que é o verbo seguir. Olha só, esse verbo tem um Sinho aqui, hein? Por que será que tem um Sinho? Né? Ele não está no infinitivo. Ele tem um Sinho aqui, ó. Esse S não tem nada a ver com plural, ok? É porque ele está na terceira pessoa do singular, como se fosse he or she, ok? He, she, it, que é a terceira pessoa do singular, a gente vai ter um Sinho aqui. Porque quando a gente usa esse whoever, quem quer que, quem me seguir, então quem quer que. Essa que é a ideia do whoever, né? Aí é como se fosse singular, ok? Então por isso que tem esse Sinho aqui. E aí nós temos o verbo will, sempre presente, não é mesmo? Aqui nas nossas citações. Então o will, ele é o quê? Lembra? O verbo auxiliar do futuro. Muito bem, verbo auxiliar do futuro, will. E lembra, quando você usa um verbo auxiliar, ele está lá para te dar o tempo verbal da frase. Só que você precisa de um verbo principal para completar a ideia. Então, will o quê? Walk. Certo? Esse é o verbo andar, caminhar. Então, aqui a ideia está no futuro, né? Quem me seguir nunca andará, né, nas trevas. Então, é futuro. E eu tenho dois will, né? Nunca andará nas trevas, mas terá. Você está vendo? Então, isso aqui é o indicativo do futuro, porque o verbo aqui é o verbo ter, né? Mas terá a luz do mundo. Muito bem. E aí, vamos para os substantivos? Nouns. Ok. Então, aqui eu tenho light. Light, que quer dizer luz. Né? I'm the light of the world. Certo? E depois eu tenho mais um aqui. We'll have the light of life. A luz da vida. Muito bem. E aí eu tenho essa palavrinha aqui, ó. Word. Né? Toma cuidado com a pronúncia, ok? Porque as pessoas confundem, ó, vou escrever aqui, um pouquinho com essa outra palavra aqui, ó. Que inclusive quer dizer palavra, tá? Quer dizer palavra. Só que aqui tem um Lzinho, e tem que lembrar que o L no inglês é um L bem pronunciado, porque no português o nosso L tem som de U, não é? Por isso que eles me chamam de Vilma. Mas em inglês ele me chama de Vilma, ok? Então, aqui, palavra quer dizer word, word. E essa tem um Lzinho, word, word, ok? Mais alongado. Já marquei? Ok. E aí eu tenho um outro substantivo que é darkness. Darkness quer dizer escuridão, ok? Que nessa versão bíblica, né, tá como trevas, tá? Mas pode ser escuridão. E aí eu tenho life. Life. Lembra que a letra E é o que mesmo? A letra E no inglês?
no finalzinho das palavras, a maioria delas é muda, não é isso? Ó, life, ok? Life. Muito bem, então fizemos os verbos, verbs, the nouns, substantivos. Vamos fazer aqui subject pronoun, que é o sujeito, tá? O pronome pessoal. Nós temos quantos? I. Lembrando que esse pronome pessoal, eu, sempre deve estar em letra maiúscula, tá? Não importando aonde esteja na frase, sempre em letra maiúscula. Depois, eu vou pegar aqui um object pronoun. Então, subject pronoun, ele vem antes do verbo, certo? Antes do verbo. E o object pronoun, ele vem depois do verbo, certo? Pronome objeto. Então, eu tenho um que é me, e esse me, ele vem do eu, certo? I am. Quem me segue. Follows me. Segue a mim, ok? Muito bem. Aí, nós temos aqui um definite article, um artigo definido, certo? Por que é definido? Geralmente, quando tem um. Então, aqui ele está falando I'm the light of the world. Eu sou a luz, não são várias. É um Deus, um batismo, um espírito, uma fé. Lembra? Então, I'm the light. Opa, I'm the light of the world. Temos quanto? Temos 3. Então, vamos procurar. I'm the light of the world. E aqui ele repete. Não sou the light of the world, but also the light of life. Muito bem, marcamos os 3 aqui. Aí eu tenho aqui um adverb. Adverb, um advérbio. Qual é? Nunca. Never. Advérbio de tempo, certo? Nunca. E terminamos aqui. O que sobrou? O que sobrou aqui? Preposições. Preposições em inglês são tão importantes, né? Lembra dos phrasal verbs? Aqueles verbos que têm algumas preposições? Muito importante a gente entender as preposições. Então, eu tenho aqui of, e eu tenho 2, né? Ó, of é com F, mas tem um sonzinho de V. Of, ok? E eu tenho mais um, the light of the world, the light of life. D, né? E aí, never walk in darkness. Não vai andar na escuridão, nas trevas, certo? E me faltou aqui os conectores. Eu coloquei conectores que é para simplificar, certo? Por quê? Porque são palavras que ligam uma frase na outra, uma sentença na outra. Se eu fosse analisar mesmo, esse whoever, ele está numa posição de sujeito dessa frase, certo? Porque lembra que no inglês, toda frase tem que ter um sujeito. Nem que seja simplesmente aquele it, né? Mas aqui ele está numa posição de sujeito. Mas vamos deixá-lo como conector, porque I'm the light of the world. Aí eu estou linkando. Whoever follows me, quem quer que me siga, certo? Whoever, quem quer que, ok? E aí eu tenho but, que é uma conjunção adversativa, vocês não têm que saber nada disso, que não é importante. Saiba que está aqui para fazer essa ligação. Whoever follows me never walk in darkness, but will have the light of life. Né? O que acontece aqui? Esse but, ele está para ligar uma coisa positiva com negativa. Então, to walk in darkness é negativa. To have the light of life é positiva. Então, é só para isso que você entender. Você tem que pegar uma positiva com outra negativa.
Basta saber isso, certo? E aí, fechamos aqui? Muito bem. Então agora a gente vai fazer um pouquinho de quê? Repetição. Lembra? Practice makes perfect. Repetition makes perfect. A gente tem que repetir. Assim como a gente tem que ouvir a palavra do Senhor, o inglês também a gente tem que praticar e praticar e praticar. Então, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aqui, ó, I am the light of the world. I am the light of the world. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have, cuidado que a letra E, ela é muda, will have the light of life, but will have the light of life. E aí? Vou ler, e na segunda vez vocês vêm comigo, ok? I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of the world. Vão comigo? I'm the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Muito bem, então esse aqui foi o nosso ensinamento de hoje, certo? O Senhor demonstrou que a sua misericórdia por aquela mulher e, de certa forma, saiu aqui daquela armadilha que aqueles homens estavam tentando pregar em Jesus. Eu sou Vilma Gomes, seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.